Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto em Colossenses capítulo 1, um texto-chave, né? Que fala de uma questão assim fundamental, a absoluta centralidade e a suficiência de Cristo. Exatamente. E a gente tem aqui um material, um estudo, focado nesse capítulo. Certo. E a nossa ideia, né, é entender o porquê da carta, sabe? O que estava acontecendo lá em Colossos, os desafios daquela igreja e, claro, a resposta poderosa de Paulo. Isso. Então a gente quer ir além do resumo, né? Qual era a urgência de Paulo? Que perigos eram esses? E como essa exaltação de Cristo que ele faz logo no capítulo 1 já é, assim, uma resposta direta. Quase uma defesa teológica mesmo, né? Focada em Jesus. Isso, tipo uma estratégia. Não só o que ele disse, mas o porquê e o como ele construiu esse argumento. Legal. Então vamos começar situando a carta. Quem escreveu, de onde, para quem, o básico, né? Sim. A autoria, bom, é atribuída a Paulo. Ele mesmo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E Timóteo é mencionado junto, talvez como quem ajudou a escrever, um amanuense ou colaborador mesmo. Uhum. E o local, isso é importante, né? Fundamental. Paulo estava preso em Roma, provavelmente na sua primeira prisão ali por volta de 61, 63 depois de Cristo. Isso coloca Colossenses junto com Efésios, Filipenses, Filemon, as famosas epístolas da prisão. Preso, mas super ativo, né? Preocupado com as igrejas à distância. Impressionante. Muito. E os destinatários? O texto diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Onde era Colossos? Tinha algo de especial essa cidade? Colossos ficava na Frígia, hoje parte da Turquia, né? Era uma província romana da Ásia Menor. Fazia ali uma tríade de cidades importantes no Vale do Lico, com o Laodiceia e Herápolis bem perto. Certo. Mas um detalhe interessante que o material aponta é que Colossos, na época de Paulo, já não era mais aquela potência comercial de antes, sabe? Tava meio que em declínio econômico e social. Ah, entendi. Talvez isso deixasse a comunidade mais aberta a novas ideias, talvez, que prometessem algo, algum status? Pode ser, é uma possibilidade. Comunidades em contextos mais frágeis às vezes buscam, né? Faz sentido. E a relação de Paulo com essa igreja específica? Ele que fundou, passou por lá nas viagens? Olha, tudo indica que não. As fontes sugerem que o fundador foi um cara chamado Epáfras. Ele era da região. Ah, Epáfras. Isso. E Epáfras provavelmente ouviu Paulo pregar em Éfeso, que era um grande centro ali perto, se converteu e aí levou o evangelho para a terra dele. Fundou não só a igreja em Colossos, mas parece que em Laodiceia e Herápolis também. Entendi. Então, se não foi Paulo quem fundou, por que ele se envolveu tanto? Escreveu uma carta da prisão? Deve ter tido um motivo bem forte, né? E teve. Esse é o ponto central, né? O Epáfras viajou de Colossos até Roma. Uma viagem longa. Sim. Para quê? Para falar com Paulo. Nossa. Ele estava muito preocupado. Tinha uns ensinamentos estranhos, sabe? Circulando por lá. Uma filosofia, como Paulo vai chamar depois, que misturava um monte de coisa e estava ameaçando a fé do pessoal. O nosso material chama isso de heresia colossense. Heresia colossense. Que nome, hein? Pois é. E a carta de Paulo é justamente a resposta a esse pedido de ajuda do Epáfras. Certo. E que tipo de ideias eram essas? Era uma coisa só ou uma mistura? Você falou em mistura? Era bem uma mistura mesmo, um sincretismo perigoso, sabe? Não era um erro só. O próprio texto de Colossenses, especialmente lá no capítulo 2, dá umas pistas boas. Tinha uma pressão forte por práticas do legalismo judaico, regras de comida, bebida, guarda de festas, luas novas, sábados, coisas que Paulo vai dizer que eram só sombra, né, do que viria com Cristo. Entendi. Legalismo judaico misturado com o que mais? Tinha mais coisa nesse caldo. Tinha sim. Tinha elementos de filosofia pagã, talvez especulações sobre o universo, pensamento grego mesmo, e algo que já apontava para o gnosticismo, que ia florescer mais tarde. Gnosticismo.
Aquela coisa de conhecimento secreto, né? Isso, uma busca por sabedoria, sófia e conhecimento, gnoses, que supostamente só alguns iniciados teriam. E talvez até uma veneração meio exagerada de anjos, como se fossem intermediários cósmicos necessários. Paulo bate forte nisso depois. Anjos como intermediários? É. E podia ter também um certo ascetismo, um rigor excessivo com o corpo, sabe? Talvez vindo de uma ideia de que a matéria era ruim, uma visão meio negativa do mundo físico. Nossa, que confusão. Parece uma salada de ideias bem indigesta. E qual era o perigo principal disso tudo? O que essa mistura fazia com a fé das pessoas lá? O perigo número 1 era tirar Cristo do centro, era diminuir a suficiência dele. Essa tal filosofia, né, que Paulo menciona em 2.8, basicamente dizia assim: olha, crer em Jesus é importante, sim, mas não é tudo. Para você ser completo espiritualmente, precisa de mais. Ah, o famoso Jesus mais alguma coisa. Exato. E esse mais podia ser seguir regras judaicas, ou buscar esse conhecimento místico, ou venerar anjos, ou praticar rituais ascéticos. Qualquer coisa que dissesse que só Cristo não bastava. Isso minava completamente a ideia de que nele a gente já tem tudo para a salvação e para a vida com Deus. Fim, por algo fora do evangelho simples que o Epáfras tinha ensinado. Ameaçava a esperança do evangelho, como Paulo diz em 1.23. Trocava essa esperança firme por especulação humana, por ritual vazio. Que situação delicada. E aí, diante desse quadro que o Epáfras trouxe, como é que Paulo começa a responder na carta? Já no capítulo 1, ele vai direto ao ponto, atacando a heresia. É interessante a abordagem dele, né? Ele não começa jogando pedra. Pelo contrário, os primeiros versículos, ali do 3 ao 8, são uma ação de graças. Ele agradece a Deus de coração pela fé, pelo amor, pela esperança dos colossenses. Ele reconhece o fruto bom que o evangelho já tinha dado na vida deles, o crescimento que o próprio Epáfras contou para ele. É um jeito muito pastoral de começar, né? Afirma o que é bom, o que é verdade, antes de corrigir o erro. Faz sentido. Cria uma conexão positiva primeiro. E depois dessa gratidão toda, o que vem? Aí ele fala da oração que ele faz por eles. Versículos 9 a 14. E aqui a gente já começa a ver a resposta à heresia, mas de um jeito mais sutil, sabe? Como assim? Ele não ora para que eles tenham visões mirabolantes ou recebam conhecimentos secretos, como talvez os hereges prometessem. Não, ele ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E com o quê? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ah, então a sabedoria e o entendimento que ele pede vêm de Deus e focam na vontade dele, não em especulações. Exatamente. O foco é super prático. Discernir o que Deus quer para poder viver de um jeito que agrada ao Senhor, dar fruto, crescer no conhecimento de Deus, não de teorias estranhas, ser fortalecido para aguentar firme, com alegria. É uma oração por maturidade cristã real, pé no chão, né? Não por experiências místicas mirabolantes. Isso. E ele termina essa parte da oração com uma afirmação poderosa sobre a identidade deles, o versículo 13. É demais. O que diz lá? Diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pensa nisso. É uma declaração de resgate, uma transferência de cidadania cósmica. Uau! Do império das trevas para o reino do Filho. Exato. Não estamos mais debaixo do domínio das trevas, dessas filosofias vazias. Agora pertencemos ao reino de Cristo. E isso dá uma base de identidade muito sólida para eles, né? Contra toda a insegurança que aqueles falsos mestres deviam estar causando. Com certeza. Essa base gratidão pelo que é real, oração por sabedoria prática, afirmação da libertação, prepara bem o terreno para o que vem depois, né? Os famosos versículos 15 a 20. É aqui que o argumento central aparece, onde Paulo realmente ataca a heresia de frente. Sem dúvida. Esses versículos são o coração da resposta de Paulo à heresia. Muitos estudiosos acham que pode ser um hino cristão antigo, que talvez já circulasse nas igrejas, sabe? E Paulo pega esse hino e usa de um jeito brilhante. Um hino? Que interessante. É.
E ele apresenta um retrato de Cristo tão elevado, tão absoluto, que qualquer ideia de que ele não é suficiente ou que precisa de ajuda simplesmente se desfaz. É a artilharia pesada da carta, pode dizer assim. Gostei da artilharia pesada. Vamos ver essa artilharia então. Primeiro, a relação de Cristo com a criação, ali nos versículos 15 a 17. O que Paulo estabelece? Cristo é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. Isso. Não é que ele só reflete Deus como um espelho. Ele é a manifestação perfeita, visível da própria natureza de Deus. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Ponto. Forte. E a segunda parte do versículo 15? Aquela do primogênito. Essa palavra às vezes dá nó na cabeça, né? Dá mesmo. O primogênito de toda a criação é super importante entender isso direito. A palavra grega é prototokos. No contexto da Bíblia, do Antigo Testamento, primogênito muitas vezes não significa o primeiro a nascer numa fila, sabe? Ah, não é o primeiro criado. Não nesse sentido. Significa aquele que tem a posição de honra suprema, de preeminência, de soberania, os direitos de herança. Tipo no Salmo 89, quando Deus chama Davi de meu primogênito, querendo dizer o rei supremo sobre os outros reis. Entendi. Então Paulo está dizendo que Cristo tem a autoridade máxima sobre toda a criação. Ele é o soberano da criação, não o primeiro ser criado. Isso muda tudo. Refuta logo de cara ideias tipo o arianismo, né? Exatamente, que foi uma heresia que veio depois, mas que dizia justamente isso, que Jesus era a primeira criatura. Paulo já corta essa ideia pela raiz aqui. Cristo está acima, ele é o Senhor da criação. Faz todo sentido. E Paulo detalha essa soberania, né? E como? O versículo 16 é uma declaração de poder total, pois nele, quer dizer, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Ele enfatiza nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Visíveis e invisíveis. Sim, e ele ainda lista. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele está incluindo aí justamente aquelas hierarquias espirituais, anjos, poderes, que talvez os hereges lá em Colossos estivessem cultuando ou dando importância demais. Olha que sacada. Paulo diz, olha, até essas coisas aí foi Cristo quem criou. E não só isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o agente criador, o meio pelo qual tudo veio a existir, e o objetivo final de toda a existência. É uma visão gigantesca do papel dele. Criador, meio e fim. E o versículo 17 ainda adiciona mais uma camada, né? Uma camada essencial. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, ele é eterno, pré-existente. Ele não começou a existir com a criação. E a segunda parte. E nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Cristo não só criou o universo, ele o sustenta ativamente. Agora mesmo, a coesão de tudo, desde as partículas subatômicas até as galáxias, a própria estrutura da realidade, depende da ação contínua dele. Ele não só deu a partida no motor do universo, ele mantém o motor funcionando a cada instante. Nossa, isso é espantoso. Se ele sustenta ativamente até as estruturas invisíveis do cosmos, como você falou. A ideia de precisar de anjos como intermediários ou de algum conhecimento secreto para se conectar com o divino fica completamente sem sentido, né? Totalmente. Essa primeira parte sobre a criação já desmonta uma boa parte daquela heresia, então. Se Cristo é o criador e sustentador de tudo, incluindo anjos e poderes, por que buscar mediação neles? Por que adicionar filosofias humanas àquele que é a fonte de tudo? Exato, a lógica é implacável. Ok, a supremacia sobre a criação ficou bem clara. Agora, como Paulo liga essa figura cósmica, digamos assim, com a igreja, com a comunidade dos crentes? Isso está no versículo 18. Ele faz essa conexão de forma muito direta e muito íntima. Versículo 18, a primeira parte. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A imagem é poderosa, é orgânica, vital. Cabeça do corpo. Isso. Alisto não é só o rei distante do universo. Ele é a fonte de vida, de direção, de autoridade para a comunidade dos que creem nele. A igreja é o corpo dele e ele a cabeça.
A relação é essencial. O material até faz questão de frisar que essa cabeça é Cristo, não uma figura humana, tipo o Papa. Entendi. Uma conexão vital e de autoridade. E aí o termo primogênito aparece de novo, né? Mas com outro sentido agora. Sim, aparece de novo, mas ligado a outra coisa fundamental. Agora ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ah, ligado à ressurreição. Exatamente. Aqui o sentido é bem claro. Ele é o primeiro a vencer a morte de forma definitiva, ressuscitando para nunca mais morrer. Ele é a garantia, a promessa da nossa própria ressurreição futura. Ele inaugura a nova criação, a redenção. E qual o propósito disso tudo? Paulo conclui o versículo 18 dizendo: para em tudo ter a preeminência. Ou seja, ele é soberano na criação original e ele é soberano na nova criação, na redenção, na igreja. A supremacia dele é total, absoluta, em todas as esferas. Criação, redenção e igreja. Realmente, ele é o centro de tudo. E como a reconciliação se encaixa nisso? É o finalzinho do hino, ali nos versículos 19 e 20. Paulo conecta essa pessoa suprema de Cristo com a obra dele na cruz. Primeiro, o versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Essa palavra plenitude, pleroma, em grego, era um termo que circulava muito naquelas filosofias da época. Talvez os hereges usassem para falar de emanações divinas, poderes intermediários. E Paulo pega o termo deles, Pega e subverte, ele diz, não, a totalidade do ser divino, sem faltar nada, sem divisão, sem diminuição, habita corporalmente em Cristo, como ele vai reforçar lá em 2.9. Não tem pedaços de Deus espalhados por aí, está tudo nele. Uau! Toda a plenitude divina em Cristo. E isso com propósito, né? Com um propósito reconciliador. Aí vem o versículo 20, que é o clímax. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A paz pelo sangue da cruz. A cruz é o centro da ação reconciliadora de Deus. O pecado lá no Éden com Adão não trouxe só separação entre Deus e a humanidade. Trouxe desarmonia para toda a criação, né? A gente vê isso em Gênesis 3. A morte de Cristo na cruz é o meio que Deus usou para fazer as pazes, para restaurar a harmonia e oferecer reconciliação. Essa ideia de reconciliar todas as coisas é bem ampla. Quer dizer que no final todo mundo vai ser salvo automaticamente? Tipo um universalismo? É uma ótima pergunta e causa debate mesmo. Mas o material que a gente está usando argumenta que não se trata de salvação universal automática. Então, o que significa essa reconciliação cósmica? Significa que a ordem que foi quebrada pela rebelião contra Deus é restaurada sob a autoridade de Cristo. O universo inteiro vai ser pacificado sob o senhorio dele. Toda oposição vai ser finalmente subjugada, como Paulo diz lá em 2,15. A criação vai voltar a estar em harmonia sob o seu rei legítimo. Entendi. É uma restauração da ordem cósmica. Isso. Agora, a reconciliação pessoal com Deus, essa continua dependendo da resposta de fé de cada um em Cristo. Quem rejeita a oferta de paz feita na cruz, infelizmente, continua fora dessa relação reconciliada. A oferta de Deus é para todos, é universal nesse sentido, mas a apropriação, o recebimento é pessoal. Compreendido. Paz cósmica garantida pela vitória de Cristo, mas paz pessoal com Deus pela fé nele. Perfeito. Agora, voltando lá para a situação específica de Colossos. Como essa descrição toda de Cristo, do verso 15 ao 20, funcionava como uma resposta direta para aquela heresia que o Epáfras estava preocupado? Pensa bem, se Cristo é a imagem perfeita de Deus, se Ele é o soberano criador e o sustentador ativo de tudo o que existe, visível e invisível,
Se ele é a cabeça viva da igreja, se ele é o primeiro a ressuscitar, inaugurando a nova criação, se nele mora toda a plenitude de Deus e se ele é o único agente da reconciliação através da cruz... Então não sobra espaço para mais nada, né? Exatamente. Qualquer argumento que diga que ele não é suficiente ou que precisa de ajuda, seja de anjos, de rituais, de filosofias, de conhecimento secreto, qualquer coisa assim, se torna vazia, ridícula até. Paulo está dizendo na prática: gente, você já tem aquele que é tudo em tudo. Por que vocês estão buscando migalhas, acréscimos, inferiores, coisas ilusórias? Cristo não é só o melhor caminho, ele é o único caminho e ele é a própria plenitude do destino final. Então, o objetivo de Paulo era esse: recolocar Cristo no centro absoluto da fé deles, blindar os colossenses contra essas ideias que diminuíam Jesus. Perfeitamente. Era reafirmar a verdade do evangelho original, aquele que Epáfras tinha levado para eles, para que eles ficassem firmes, alicerçados e não se deixassem abalar e desviar dessa esperança, como ele pede ali no versículo 23. Ele não só refuta o erro, ele faz isso apresentando uma visão maravilhosa, magnífica da verdade que é Cristo. Resumindo a nossa análise, então, Colossenses 1 surge como essa defesa, né? Uma defesa apaixonada, robusta, da supremacia total, absoluta de Cristo. Ele não é só importante, ele é preeminente sobre o universo, sobre a igreja. Criador, sustentador, reconciliador. Qualquer ensino que tente diminuir ele ou sugerir que precisamos de algo a mais está fundamentalmente errado. É isso aí. A suficiência de Cristo é o tema inegociável que Paulo planta logo de cara no primeiro capítulo. É a base de tudo. E olhando para hoje, né? Quase 2000 anos depois, como essa mensagem ainda fala com a gente. Os desafios mudaram muito. Ou nem tanto. As roupagens mudam, né? Mas o desafio central, eu acho, continua muito parecido. A tentação de misturar a fé com, sei lá, ideologias do momento, filosofias da moda, técnicas de autoajuda que prometem felicidade, ou até mesmo voltar para um certo legalismo religioso, achando que regras externas vão nos completar. Isso tudo ainda é muito real. A ideia de que só Jesus não basta, né? Que precisamos de um algo a mais. É exato. Esse algo a mais, seja ele qual for, continua sendo um perigo sutil, mas real. Por isso a exortação de Paulo para a gente manter Cristo como o centro absoluto, aquele em quem tudo subsiste e em quem a gente já tem toda a plenitude, é tão atual, tão necessária. Exige da gente um discernimento constante, sabe? Uma mensagem que realmente atravessa os séculos. Bom, para a gente fechar nossa conversa, vamos deixar aqui um pensamento para reflexão. Algo que sai do texto, mas que faz a gente pensar um pouco além. Boa. Que tal essa? Considerando essa afirmação impressionante de Paulo lá em Colossenses 1,17, que em Cristo tudo subsiste, quer dizer, ele é como a cola cósmica que mantém toda a realidade unida, desde o átomo até a galáxia, passando pelo funcionamento do nosso próprio corpo. Como que essa percepção do senhorio cósmico de Cristo poderia mudar a nossa maneira de ver e de se envolver com aquelas áreas da vida que a gente costuma chamar de seculares? Tipo, a ciência, a arte, o nosso trabalho do dia a dia, a política, a cultura popular. Como tudo isso se conecta com aquele que sustenta todas as coisas e para quem todas as coisas foram criadas? Que diferença prática faz saber que o universo não é só uma máquina que funciona sozinha, mas que depende ativamente dele a cada segundo?